Bom dia, vamos para mais um momento devocional. Pegue aí a sua Bíblia e vamos ler juntos Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 48. No verso 47, Jesus faz uma afirmação, ele diz assim: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Então os judeus responderam, verso 48, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram: agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas. Mas você diz que se alguém obedecer à sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Que ousadia, né? Falar desse jeito. Verso 54, Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço à sua palavra. Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Verso 58, respondeu Jesus: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Jesus usa outra vez, está em caixa alta, em maiúsculo, o título de Deus lá do Monte Horebe junto com Moisés. Quando Deus diz assim, eu sou o que sou. Então Jesus diz, antes de Abraão nascer, eu sou. Verso 59, então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Os judeus, eles discutem com Jesus e chamam Jesus de endemoniado, de samaritano e endemoniado. Os judeus tinham uma rixa com os samaritanos, não gostavam dos samaritanos. E Jesus disse assim, eu não estou endemoniado. Ao contrário, eu estou honrando meu Pai e vocês estão me desonrando. Eu não estou buscando a minha glória, há quem busque, julgue. E o verso 51, ele faz uma afirmação, eu asseguro que se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Nesse ponto eu quero deixar uma reflexão. Jesus, lá falando com Nicodemos, no capítulo 3, ele diz que Nicodemos tinha que nascer de novo. E essa é a proposta do Evangelho, é um novo nascimento no Espírito. Então, todo aquele que nasce de novo no Espírito, ele jamais verá a morte. O que Jesus quis dizer? Porque esse corpo físico, essa carcaça que a gente tem, sim, ela vai deixar de existir, ela vai voltar para o pó. Mas o nosso espírito, uma vez que recebeu vida nele, porque tivemos um encontro com Jesus e Jesus passou, através do Espírito, a habitar dentro de nós, nós nunca mais vamos morrer. Então, eu creio pessoalmente que quando eu fechar os olhos aqui nessa terra, eu vou abrir lá no céu junto com Jesus. Mas aquele que não tem Jesus, que não recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, ele ainda está condenado ao inferno. Todos estão debaixo da mesma condenação. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e ele diz isso. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus.
E Jesus está dizendo aqui que quem obedecer à palavra dele jamais verá a morte. Em outro texto bíblico vai dizer que aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. E quando nós temos um encontro com Jesus, a simbologia disso é que nós morremos para o mundo, morremos para a vida velha, morremos para o pecado, morremos para tudo aquilo que nos afasta de Deus e nós começamos a viver uma nova vida. E agora, nessa nova vida, nós nunca mais vamos morrer, nós nunca mais vamos ser separados de Deus. Nós começamos a viver a eternidade aqui na Terra. Percebe como é importante essa decisão por Jesus? Crer em Jesus de todo o seu coração, abandonar tudo aquilo que a cultura te ensinou, tudo aquilo que o mundo te ensinou para poder seguir aquilo que Jesus tem ensinado. E esse é o Evangelho da verdade. Mas somente quem crê, Jesus acabou de dizer, né, no devocional de ontem ou de anteontem, que quem não ouve as palavras dele porque não é dele. Então, a minha expectativa é que você esteja ouvindo a palavra de Jesus, esteja inclinando o seu coração para Jesus e desejando viver uma vida que honre Jesus. E aí, no verso 53, eles arrogantemente falam com Jesus, né? Quem você pensa que é? Eu imagino o tom né? Porque eram líderes religiosos, era gente que estudava a lei de Moisés, os profetas, os salmos, eram estudiosos das escrituras. E só que o coração deles estava endurecido. O coração deles não era do Senhor. Eles eram legalistas nas práticas, mas faltava a transformação no espírito. E aí Jesus vai dizer: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. O meu Pai, que vocês dizem que é o Deus de vocês, é quem me glorifica. E realmente Deus o glorificou no terceiro dia, quando ressuscita dos mortos e dá para ele toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. E agora Jesus reina soberano. E ele vai ostentar o título que ele tem. Quando eles falam assim: você não tem 50 anos e viu Abraão. Abraão viu o seu dia. Abraão, quando vai sacrificar Isaac no monte. E o Senhor fala assim: não, Abraão, não precisa mais matar o menino. Eu já entendi que você... Onde que está o seu coração? Eu já sei que o seu coração é meu. Então Abraão olha de lado e vê um cordeiro, um carneiro, e pega aquele carneiro para sacrifício. Então Abraão, naquele momento, ele tem um vislumbre daquele carneiro que ia morrer em sacrifício no lugar de todas as pessoas, da humanidade inteira. Fica com essa reflexão no seu coração e não seja como esses fariseus que no verso 59 apanharam pedras para apedrejar Jesus, porque não quiseram dar ouvidos à palavra de Jesus. Seja um amante do Senhor. Ame Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E tenha um dia cheio da presença dele. Deus te abençoe.